O Thiago Garros é pesquisador na área de interface entre as ciências naturais e religião. É mestre e doutor em teologia pela Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, na Este. É licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi bolsista também em Oxford, Templeton, na Universidade de Oxford, orientado pelo professor Alistair McGrath e pelo Dr. Ignácio Silva, e é colaborador frequente da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E agora a gente vai ter então um workshop sobre ciência e fé. Nós já, outros momentos, já ouvi, e tem muito para falar aos nossos corações. Eu quero orar ainda com o Thiago. Deus, obrigado por essa tarde linda, ensolarada. Obrigado pela vida do Thiago, que tem nos trazido esse conhecimento tão profundo e tão bom. Usa também, Senhor, a vida dele neste momento e colocamos tudo em tuas mãos. Amém. Grande Josiel, muito obrigado. Tudo bom, pessoal? Tudo bem? Nunca falei num lugar tão grande. Já toquei em lugar grande, mas nunca falei. Tem duas coisas que o Josiel não falou. Uma delas é a mais importante, que eu sou pai do João e da Lúcia, que estão dormindo aqui na sala ao lado. Então, minha esposa pediu para eu falar baixo, para não acordá-los, porque foi difícil fazê-los dormir. E a outra, alguns de vocês talvez me conheçam pela minha banda. Eu toco numa banda aí que alguns de vocês conhecem, chama Tanlan. E com a Tanlan eu estou acostumado. Não tão acostumado, mas é mais familiar. Palco grande, telão. Falando sobre ciência e fé é a primeira vez. Eu estou acostumado com sala de aula, porque eu sou um professor de ciências. Sou formado em biologia pela URGS, dei aula de ciências por alguns anos e de biologia para ensino médio. E a minha história de vida me levou... me criei em igreja, né? E por causa disso acabei fazendo biologia e sempre me interessei por essa área da interface entre a fé cristã e a ciência. E aí, como o Josiel falou, eu acabei indo para fazer mestrado, para estudar especificamente essa área. Então, a isso eu me dedico hoje, a estudar essas relações, por vezes conturbadas, entre a ciência e a fé cristã. Acabei fazendo mestrado, doutorado, passei um tempo lá em Oxford, estudando com o professor Alistair McGrath, que alguns de vocês devem conhecer. E, enfim, o fato é que nessa vida acadêmica, e não sei quantos de vocês têm vivência acadêmica, principalmente nas áreas de ciência, talvez engenharia, nas próprias ciências da saúde, e atualmente muito nas humanas também, quem tem essa vivência percebe que muitas vezes há um discurso, uma narrativa dentro da academia, dentro da universidade, que pode ser mais ou menos simbolizada por essa imagem. Não sei quantos de vocês concordam comigo ou já sentiram isso na vida, né, nas suas andanças acadêmicas pela universidade, talvez no próprio trabalho, mas o que se pensa por aí, muitas vezes é o que está ilustrado nessa imagem. Que quando você liga o cérebro, você precisa desligar a fé, ou a religião, ou Deus. Quando você liga a fé ou a religião, você precisa desligar o cérebro. Como é um workshop, eu vou pedir a participação de vocês. Quem já viu esse discurso aí de uma forma ou de outra? Já viram, né? Então, se tu faz biologia como eu fiz, então, isso aí tu ouve todo dia. Se tu é um cientista, ou tu tenta ser um cientista, e tu diz que tu vai na igreja, isso é um absurdo. Isso é um contrassenso. Isso aí é dissonância cognitiva. Já ouviram esse termo? Tem gente que gosta desse termo. Isso aí é porque tu divide a tua cabeça e e, Isso aí é um erro intelectual, um erro lógico.
Então, existe uma narrativa na nossa sociedade que conta mais ou menos essa história. Aqui tem uma outra imagem que eu tirei da internet que mostra mais ou menos isso. Que enquanto a ciência escreve o progresso, a religião está ali para apagar o progresso. Religião é coisa de pessoas retrógradas que não estão interessadas no progresso, no desenvolvimento da humanidade. Enfim, ciência versus religião. Em cima está a religião. Então, em 1611, a religião estava lá. A definição da imagem não está muito boa, mas a religião estava lá nos mosteiros, rezando, orando, enquanto Galileu estava lá fazendo ciência com o seu telescópio. Em 1906, a religião não muda, ela continua fazendo a mesma coisa, enquanto a ciência evolui. A religião nunca muda, fica fazendo a mesma coisa. Enquanto isso, a computação, a gente manda o homem para a Lua, a gente coloca robozinho em Marte, e a religião não evolui, é coisa de gente obscurantista, coisa de gente retrógrada, enquanto a ciência é o progresso, é o esclarecimento, e por aí vai. Ciência é um quadro cheio de fórmulas, são coisas de pessoas dadas à razão e ao intelecto, e a religião é Deus quis assim, amém, e era isso. Ela não estimula o intelecto, o raciocínio, a inteligência. Essa é a narrativa que a gente vê por aí. Eu consegui essas imagens simplesmente escrevendo religião e ciência no Google Imagens. Se tu vai no Google Imagens e põe religião e ciência, é isso aí que vai aparecer. Certo? A ciência está ali à esquerda, descobrindo a verdade, enquanto a religião, a fé, está ali encobrindo a verdade. A religião e a fé não querem que você descubra a verdade, porque a verdade ela é descoberta pela ciência. Assim vai o discurso, mais ou menos. Milhares de anos de religião nos levaram à Idade Média. 200 anos de ciência nos levaram à Lua. Né? Eu adoro essa imagem porque ela é cheia de incorreções, na verdade. Daria para dar uma aula inteira só sobre essa imagem. Porque ela parte de um pressuposto já errado, que a Idade Média era a Idade das Trevas. Isso é uma mentira, nós não temos tempo para falar disso hoje. Mas isso é uma grande mentira, tá, pessoal? A Idade Média não era a Idade das Trevas. Historiadores sérios não usam mais esse termo, porque esse termo ele leva a conclusões errôneas. Estou vendo várias pessoas aqui que estão usando agora, nesse momento, uma invenção da Idade Média, que, graças a Deus, a gente tem, que é o óculos. O óculos é uma invenção da ciência e da Idade Média. Não era Idade das Trevas, certo? Enfim, ciência da esquerda, religião à direita. A ciência tem um problema lá, as crianças estão paraplégicas e tal, a ciência trabalha e a ciência cura, a ciência dá resultado. A religião tem o mesmo problema, as pessoas vão lá, oram, rezam, seja lá o que for, e não funciona. Ciência funciona, a religião não funciona. Né? Isso é parte desse discurso que tem por aí. Ciência é a libertação da mulher, a religião é o aprisionamento da mulher, religião é sinônimo de fundamentalismo, de coisa ruim. Enfim, religião é vista como perniciosa, como mal para a sociedade, que causa esse monte de problemas, cruzadas, o 11 de setembro e tudo, isso é fruto da religião. E a ciência é isso, é o progresso, é coisa boa. Só que esse discurso, ele é facilmente desmontável, tá, pessoal? Eu botei essa imagem porque eu gosto de mostrar isso sempre no início, quando eu falo sobre esse tema, porque esse discurso ele não resiste ao menor da crítica, porque esse pessoal que divulga essas imagens esquece, por exemplo, disso também, que ciência também é isso. Ciência também é responsável por coisas muito ruins que a gente já teve na nossa sociedade, e a religião não é só isso, ela também é isso, por exemplo. Ela é responsável por coisas muito boas na nossa sociedade. Enfim, o fato é que existe uma narrativa na nossa sociedade, isso é internacional, isso é em todo o mundo ocidental, de que ciência e religião estão em conflito, e de que a religião, está lá o professor dizendo, né, a religião é um atraso para a ciência. Isso é um
um discurso muito comum que até no ensino médio a gente está acostumado a ouvir, até no ensino fundamental. Esses dias eu estava dando uma palestra para a gurizadinha de 7º, 8º e 9º ano. E eles disseram que eles já viram professor de ciência, professor de história, tal, falar isso aí, sim, que a religião é um atraso para a ciência e por aí vai. O professor também às vezes fala que o cristianismo e a ciência são incompatíveis. São incompatíveis. Você vai ter que escolher. Ali, ó, se você quer ser cientista, você terá que escolher entre a sua fé e o seu sonho de se tornar cientista. Isso é muito comum. Esses dias eu li no Twitter alguém cujo professor falou isso. Não, tu vai ter que abandonar a tua fé para ser um cientista. Pergunta é, quantos aqui estão envolvidos diretamente ou fizeram alguma faculdade relacionada a ciências chamadas ciências duras? O que são as ciências duras? Matemática, física, química, vamos botar a biologia no meio. Quem aqui fez uma dessas? 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que vocês estão aqui, né, pessoal? Não estão lá na música e tal. Mas alguém das engenharias, levanta a mão aí, engenharias. Que trabalhou com física e tal, beleza. Ciências da saúde, aí já tem mais. Mas você vai concordar comigo que na igreja, em circuitos cristãos, não é comum encontrar gente nas áreas das ciências básicas. É mais comum na área das ciências aplicadas, nas ciências da saúde, que dá para chamar de ciência aplicada, mas na área de ciências básicas é raro. Veja só que ironia. Por quê? Por que é assim? Por que a nossa sociedade chegou a esse ponto em que cristãos fogem das carreiras científicas muitas vezes? Certo? Muitas vezes é porque tem um professor que diz isso. Só que o problema é que na igreja se diz isso também. Eu recebi muita pegada pastoral na nuca aqui, né? Sabe que o pastor ele pega assim pela nuca. Vem cá, amado. Tu tem certeza que tu vai fazer biologia, estudar Darwin? Pá! Começa com D de diabo, né? Imagina, eu recebi muita recomendação, pensa bem e tal, porque a galera tem medo da ciência e a galera acha que, por que tem medo? Porque a ciência vai levar o cara para longe de Deus, porque a ciência ela vai mexer com a cabeça do cara, do cristão, porque no fundo a gente compra a mentira do professor, certo? E um dos meus objetivos hoje aqui é deixar claro que isto é mentira, meu querido. Isto é mentira. Você não precisa escolher entre a sua fé e a ciência. E eu vou tentar demonstrar o porquê disso com 3 pontos muito simples, certo? Começa simples, depois vai complicando, mas eu prometo que vai ser mais fácil do que das outras vezes que alguns já me viram falar aí. Vai ser mais fácil, tá, pessoal? Eu prometo. Que das outras vezes eu fui meio longe demais. Então vamos lá. Primeira coisa, por que isso é mentira? Porque a ciência moderna nasceu em berço cristão. Como é que a ciência pode estar em conflito intrínseco com a fé cristã se a ciência moderna é um produto direto da fé cristã? Vai ter cientista que vai dizer assim, não, Tiago, calma, tu está exagerando. Tudo bem, pode ser que seja um exagero, mas o fato que é um consenso entre os historiadores. Olha aqui o jornal, a manchete do jornal está dizendo, especialistas afirmam, o cristianismo forneceu um ambiente intelectual extremamente favorável ao surgimento da ciência. Se tu disser assim, não, veja bem, tinha ciência islâmica, tinha ciência... Tinha, é verdade. Então, tem gente que vai dizer, vai questionar que não é bem assim, que o cristianismo é pai da ciência. Tudo bem, não é bem assim, pode ser. Mas um fato inegável é esse. O cristianismo na Europa Ocidental forneceu um ambiente intelectual extremamente positivo e favorável ao surgimento da ciência. Tem outros autores que dizem o seguinte, o cristianismo forneceu a visão de mundo necessária para o nascimento e consolidação da ciência moderna. Tiago, eu li que tinha ciência na China antiga. Tinha. Eu li que tinha ciência no Islã. Tinha. Na Grécia. Tinha. Claro que tinha. Mas por que
que o empreendimento científico se consolidou através de instituições, através de universidades, através de uma série de coisas que promoveu a consolidação da ciência e o estímulo à ciência. Por que isso aconteceu na Europa Ocidental? Porque havia um ambiente intelectual provido por uma visão de mundo, que nós vamos falar daqui a pouco, do cristianismo judaico-cristã, que era favorável ao surgimento e à consolidação da ciência. Do que tu está falando, Tiago? Não estou entendendo. Então, olha essa frase aqui de um cara muito, né, um cabelo assim, o cara era bom de ciência, não era bom de penteado, né? Robert Hooke. Esse é o pai um dos pais da microscopia. Quem gosta de microscópio, como eu adorava, aliás, eu fiz biologia porque eu adorava microscópio. Ele escreveu um livro chamado Micrografia, foi o primeiro cara a desenhar as coisinhas que ele via nos microscópios, estudou lá em Oxford. Todo homem, tanto de uma corrupção derivada, inata e nascida com ele, quanto de sua criação e conversa com os homens, está sujeito a escorregar em todos os tipos de erros. Estes são os perigos no processo da razão humana. Os remédios de todos eles só podem decorrer da filosofia real, mecânica, experimental. O que o Robert Hooke está dizendo aqui? Para tu entender o que eu estou dizendo. O Robert Hooke está falando que o ser humano, ele tem uma corrupção derivada inata, nascida com ele, que faz com que ele esteja sujeito a cometer todos os tipos de erro, porque a razão humana está corrompida. Por que a razão humana está corrompida? Por causa disso aqui, por causa da queda. Então, lá no século XVI, século XVII, os caras se deram conta do seguinte: a maneira antiga de fazer ciência dos gregos, de Aristóteles, Platão, que era sentar numa pedra e ficar pensando, era assim que se fazia ciência. O nome disso se chamava filosofia natural. Por séculos, o que hoje a gente chama de ciência, se chamava filosofia natural. Como é que se fazia ciência? Sentado numa pedra pensando. E daí, Aristóteles e toda aquela turma chegou à conclusão lá das esferas de Aristóteles e tal. Só que esses caras, eles não pegavam e se abaixavam com uma lupa para olhar o que tinha no chão, para olhar o que tinha no céu. Esses caras não faziam isso. Por quê? Porque a maneira certa de fazer ciência na Grécia Antiga, e que durou pela Idade Média com o ressurgimento da ciência grega por causa de Tomás de Aquino, era ficar pensando. Não era a chamada ciência empírica. O que é a ciência empírica? É o que a gente conhece hoje, é sentar numa bancada de laboratório e fazer experimento. É pegar o microscópio e olhar a natureza. É pegar e fazer o que o nosso amigo Robert Hooke chamou aqui de filosofia real, mecânica experimental. Então veja que ali, mais ou menos em 1600 e pouco, os caras se deram conta do seguinte: nós não podemos mais ficar raciocinando e fazendo ciência só pensando, porque a razão humana é corrupta por causa da queda. Então nós vamos ter que... Qual é o remédio para isso? Nós vamos ter que se debruçar na bancada e fazer ciência. Então repara que um entendimento teológico foi o fruto, foi o pontapé inicial para a chamada ciência empírica, que ficou conhecida como, quem sabe, quem foi o pai da ciência empírica, do empirismo? Ali, ó. Por que eu botei essa figura linda, gostosa? Como é que era o nome do cara que inventou o empirismo? Francis Bacon. É isso aí. Francis Bacon, tá, pessoal? Não é aquele bacon ali, é o da esquerda ali, é o Francis. O método baconiano de fazer ciência era isso, era se debruçar, e agora nós vamos ter que
vamos ter que investigar o mundo. E, claro, o entendimento desses caras era que, investigando o mundo, nós vamos descobrir como o mundo verdadeiramente é, porque a gente não pode confiar só nas nossas confabulações, porque a nossa razão é decaída por causa da queda. Esse foi o impulso inicial da ciência moderna, que a gente pratica até hoje. Certo? Então veja que o empirismo baconiano tinha como pano de fundo uma crença cristã. Certo? Uma crença cristã. Fazer ciência era descobrir, então, a mente do Criador. Por isso que todos os grandes arquitetos ali da Revolução Científica eram cristãos. Né? Porque eles estavam descobrindo a criação de Deus, eles estavam conhecendo a Deus através do estudo empírico, prático, real do mundo. Certo, pessoal? Seguindo. Segundo ponto, por que então está errado? É uma mentira a história do professor lá, que tu tem que escolher entre ciência e religião. Porque, isso é uma coisa importante a gente entender, Deus age por meio de causas naturais que a ciência estuda. Isso eu preciso e a gente precisa entender. Quem já foi nesse lugar maravilhoso aí? Quem conhece? Quem é daqui, né, do sul do Brasil, conhece esse lugar em geral. É o Parque Nacional dos Aparados da Serra. Né? Peguei umas fotos aí, olha que coisa bonita. Ali na fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Os canyons, né? A minha mãe, ela tem o costume de quando ela olha uma paisagem muito bonita como essa, minha mãe está bem idosa, tá, pessoal? Ela já está quase com 80 anos. E aí ela exclama, frequentemente ela faz a seguinte exclamação: só Deus mesmo para fazer uma paisagem tão bonita. Já viram essa frase, né? Puxa, só Deus mesmo, né? Que coisa incrível. Aí eu confesso que essa frase ela me causou uma certa estranheza, assim, para alguém que estudou ciências e tal. Porque o ponto é o seguinte, ó. O ponto é o seguinte. As paisagens dos canyons ali, os canyons, né, faltou concordância ali, elas foram esculpidas ao longo de muito tempo por processos de intemperismo, principalmente um processo chamado erosão fluvial. Ou seja, a gente sabe exatamente como aqueles canyons se formaram. Os meus amigos geólogos lá da URGS, eles sabem muito bem como que aquilo ali se formou. A gente sabe. A gente já esclareceu o mecanismo. A gente já sabe. Pergunta. Uma vez que eu conheço o processo, eu sei como aquilo ali aconteceu, eu conheço o mecanismo, quer dizer que Deus perde o emprego, então? Quer dizer que não foi mais Deus que fez? Não é mais Deus que fez aquilo ali? Então veja bem, existe uma ideia na cabeça de muito cristão, e também de muito cara não cristão, que é o seguinte: a gente não precisa mais de Deus, porque a gente já descobriu os mecanismos, a gente já sabe como funciona. Deus servia para explicar quando a gente não sabia os mecanismos. Uma vez que a gente sabe os mecanismos, não tem mais Deus, Deus foi relegado a escanteio e agora acabou. Querido, pelo amor das polentas, né? Não é assim. Não é assim que funciona. Veja bem, o que é a ciência? O que a ciência faz? Vou dar o exemplo da chaleira, um exemplo clássico, tá? Ninguém nem sabe quem inventou esse exemplo direito, mas ele foi popularizado por um cara que eu vou mostrar depois, o John Polkinghorne. Imagina que tu está vendo uma chaleira fervendo ali, essa cena aí, tu está vendo ali uma chaleira no fogão fervendo. Aí tu pergunta para um cientista, por que a chaleira está fervendo ali? Por que está acontecendo isso aí? O cientista vai olhar para ti e vai dizer, não, veja bem, né, aquela pompa, né, do cientista, ele vai dizer, existe uma fonte de calor que está produzindo calor, obviamente, este calor está sendo transferido para as moléculas do metal da chaleira por um processo conhecido como indução, acertei, galera da física, indução, é isso, né? As moléculas estão se agitando ali,
E as moléculas agitando-se, passa essa agitação para as moléculas de água, através da convecção, e aí as correntes de convecção, enfim, tu entendeu a explicação científica pela agitação das moléculas, elas atingem o ponto de ebulição da água e forma vapor. É por isso que está saindo vapor dessa chaleira. Beleza, explicação científica. Mais ou menos, né? Não sou da física aí, a galera da física me ajuda. Mais ou menos, mas é a explicação científica. Aí tu chega para minha tia e pergunta, que não é cientista, e pergunta para ela, ô tia, por que está fervendo essa chaleira aí no fogo? Ah, porque eu quero fazer um chimarrão. Eu quero fazer um chimarrão. Qual das duas respostas é a verdade? Qual das duas respostas é a correta? Essa pergunta não faz sentido, né? Não faz sentido. Porque as duas estão corretas. Obviamente, as duas estão corretas. A explicação do cientista é a explicação do porquê que está saindo vapor ali. Só que é a explicação física, científica, etc. A outra explicação, ela também está correta. E é óbvio que essas duas explicações, elas não são mutuamente excludentes. Elas não excluem uma a outra. Na verdade, para eu entender bem o fenômeno, eu preciso das duas. Quanto mais explicações eu tiver, melhor é o meu entendimento desse fenômeno. Concorda? Eu posso até te dar outras explicações. Sei lá, de outras ordens, de outros níveis. Então veja, quando eu tenho uma explicação da ciência, ela não está em contradição com outras explicações, que no caso do meu exemplo tem a ver com o propósito, tem a ver com a função, tem a ver com... E eu posso dar várias outras explicações, eu posso dar uma explicação de nível econômico para esse fenômeno aqui. Essa chaleira está fervendo porque eu sou dono de uma indústria de chaleiras e eu preciso, quanto mais ela ferve, mais ela estraga, mais dinheiro eu ganho, porque as pessoas vão comprar mais chaleiras. Enfim, eu posso te dar várias explicações de várias ordens. Mais ou menos assim funciona com essas explicações científicas quando elas são comparadas a outros níveis de explicação, por exemplo, com o nível da explicação da fé, com o nível da explicação religiosa. Então veja bem, o professor lá, ele pode dizer assim, não, veja só como a Bíblia traz uma ideia mitológica de que Deus ou deuses eram responsáveis pelos fenômenos naturais. Então o professor vai trazer uns versículos bíblicos lá, por exemplo, ali, ó, ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia relâmpagos que acompanham a chuva, faz que o vento saia dos seus depósitos. Olha só, eles não conheciam o ciclo da água, então Deus era quem trazia e fazia as nuvens, né? Outro, pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. O congelamento é porque Deus sopra. Então veja, o professor vai dizer, né, como isso é uma ideia antiga, antes da gente conhecer os mecanismos. Cara, o problema dessa explicação é que se tu abre a Bíblia, e dependendo do pastor ou do religioso, ele vai te dizer o oposto. Ele vai dizer o seguinte, veja como a Bíblia contém antecipações científicas. Ela descreve o ciclo da água milênios antes da ciência descobrir. E tem muito crente que diz isso. E aí eles abrem o mesmo capítulo do livro de Jó e dizem que porque faz miúdas as gotas das águas, que do seu vapor derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Aí os caras fazem a exegese do hebraico e dizem que aqui está um protociclo da água, né? E que a Bíblia tem uma antecipação científica. Então veja bem, a Bíblia ela pode ser usada tanto para defender um ponto quanto para defender outro. Então tu tem que ter muito cuidado. O fato é que se tu pegar a Bíblia mesmo e ler com seriedade sobre esses versículos que falam de ciência, tu vai ver que a Bíblia, ela entende da seguinte maneira. Olha esse exemplo que eu vou te dar lá de Salmo 104. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Te liga no ponto. Eis o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios, também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles esperam em ti para que lhes dê o alimento no tempo certo.
Tu lhes dás e eles o recolhem, abrem a tua mão e saciam-se de coisas boas. Então, peraí. É o leão que vai atrás do alimento, porque eles rugem à procura da presa, ou é Deus que dá o alimento? É a mesma coisa. Para o autor bíblico, é a mesma coisa. O leão ir em busca do alimento, não é Deus que dá, é o leão que está indo atrás. Não, mas o versículo depois diz, não, é Deus que dá. É Deus que faz o alimento chegar na boca dos seres do mar e do leão. Então veja que na Bíblia, ela entende que Deus faz tudo. Deus faz tudo. Não é porque eu sei o mecanismo ecológico das cadeias alimentares lá, que a gente estuda na biologia, que não é Deus que faz. Não é porque eu entendo o mecanismo que não é Deus que faz. Porque a Bíblia entende que é Deus que faz tudo. E a própria Bíblia mostra que mesmo quando nós sabemos o mecanismo, é Deus quem faz acontecer. Então, veja que a visão bíblica é essa. Deus faz as coisas na natureza acontecerem, independente da gente descobrir o mecanismo. Essa foto aqui, e essa, quem é aí das ciências da saúde, ou quem fez um bom ensino médio, deve lembrar. O que é isso aqui? Lembra o nome disso aqui? Isso aqui é um vírus chamado, é um tipo de vírus são os chamados bacteriófagos. Eles comem bactérias. E olha que coisa incrível a estrutura tridimensional dessas criaturinhas minúsculas que, na verdade, tem essa carapaça aí de proteína e um DNAzinho ou um RNAzinho ali dentro dessa cabecinha ali. Aqui está ali ele, ó. Isso são fotos reais, tá? E aqui é uma concepção artística. Tá? Eles param em cima de bactérias, injetam DNA e provocam a morte das bactérias. Certo? Vejam que estrutura inacreditável de beleza e de precisão matemática para cada parte, né? Aí vem a minha mãe lá e diz assim, só Deus mesmo para fazer uma coisa tão perfeita. Então veja, aqui tem um artigo de que os caras sabem exatamente como esse negocinho aí, que não é nem um ser vivo, porque ele não tem metabolismo, ele é só DNA e proteína, ele se autoforma. Ele se gera sozinho. Essa estruturinha maravilhosa aqui, ela se forma espontaneamente. E a gente vê isso em laboratório, e modela em laboratório, e esse artigo mostra isso, e um dos autores desse artigo é o meu, não vou dizer amigo, porque não é meu amigo, é um conhecido meu, chamado Dr. Ard Lewis, lá de Oxford, que é um cientista cristão, físico que trabalha na biologia hoje, lá em Oxford. O Ard Lewis, ele estuda isso. Ele estuda os mecanismos que formam espontaneamente aquela estrutura ali que a gente diz assim, puxa, que coisa linda, só Deus para formar. Então veja bem, porque a gente conhece o mecanismo e porque ele se forma sozinho, não é Deus que faz? Como assim? Como assim? E esse é o perigo do que a gente chama, na teologia, de Deus das lacunas. Quando a gente só encontra Deus nas coisas que a gente não consegue explicar. Eu não sei como é que funciona, então é Deus. O processo é muito difícil, não sei, deve ser Deus. A ciência nunca explicou, então é Deus. O que acontece se a ciência vai lá e explica? Aí não há mais Deus, aí Deus não fez mais. Então, se Deus está apenas nas coisas que a gente não consegue explicar, ou nas coisas que a gente não entende, aonde está Deus? Nos trabalhos corriqueiros da criação, nos fenômenos repetíveis da criação, por exemplo, na gravidade, se eu soltar esse microfone agora. Quer dizer que Deus não está ali, Deus só está ali na hora do milagre. Na hora de fazer um troço que a ciência não explica. Querido, essa é a visão de muito crente,
que não percebe Deus agindo agora, nesse instante, no oxigênio e nas trocas gasosas do meu pulmão e na minha voz saindo e nesse controle com o qual eu passo os slides. Por quê? Por que os vírus, aqueles ali que eu mostrei, por que eles se autoformam espontaneamente? Quem é que inventou as leis da física e da matemática que fazem com que espontaneamente aqueles negócios se formem? Quem que inventou? Quem que disse que tem que ser assim? Então veja que a gente encontrar Deus só nas lacunas do nosso conhecimento, primeiro é um perigo. Porque tu coloca Deus ali, a ciência vai lá, explica, e o teu Deus cadê? E tu vai jogando Deus para escanteio. E é por isso que tem tanto ateu, porque ele creu nessa mentira de que Deus é meramente uma explicação para aquilo que a gente não entende bem. Então é Deus. Cara, Deus é o criador de todas as coisas, inclusive das leis da natureza, que fazem com que a natureza funcione ordenadamente, sob padrões repetíveis, previsíveis, e por causa disso a gente faz avião voar, a gente faz remédio, a gente faz vacina, a gente faz PowerPoint, a gente faz construções, porque essa construção aqui está cheia de cálculo matemático e ela não vai cair, pelo menos eu confio. Por quê? Porque existem constantes de resistência dos materiais que Deus colocou lá na base da... Quem é da física vai saber lá, da força nuclear atômica, força forte, força fraca. Em resumo, para os nerds, né? É lá nas 4, quantas são? 8 forças fundamentais? É lá. Quem é que colocou as forças fundamentais da natureza nos números específicos que ela tem? Cremos que foi Deus. Olha só, não existem, nem podem existir quaisquer interposições divinas na natureza, pois Deus não pode interferir com Ele mesmo. Como assim Deus age na natureza? A natureza é produto dele. Ele é o dono da natureza, ele criou o negócio. A sua atividade criadora está em toda parte. Não existe divisão de trabalho entre Deus e a natureza. Ah, não, aqui é a natureza fazendo. Ah, não, agora aqui é Deus fazendo. Aqui é a natureza, quando tem regularidade, leis naturais. Ah, não, agora aqui, quando tem o sobrenatural, é Deus fazendo. Cara, é Deus fazendo tudo sempre, o tempo inteiro. Ah, Tiago, como é que tu sabe isso? Porque isso é bíblico. Porque isso é bíblico, e agora nós vamos ver. Não existe divisão de trabalho entre Deus e a natureza, ou entre Deus e a lei. Para a teologia cristã, os fatos da natureza são atos de Deus. Então veja bem, qual é a visão bíblica? O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de todo o seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Nós, na teologia cristã, a gente gosta muito da ideia de Deus criador, mas a gente esquece que Deus é sustentador. Deus é sustentador. Deus está aqui agora, sustentando as forças atômicas mais que a ciência nem descobriu ainda direito, para que o tecido da existência se mantenha e a existência continue existindo. E se Deus resolver dizer assim, deu, acabou, acabou. Isso não significa que vai explodir nem nada, isso significa que vamos passar para um estado de não existência. É o tecido da realidade que ele sustenta por sua palavra poderosa. Ou seja, a todo momento Deus está agindo em tudo e todos. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Subsistem por Ele, elas continuam a existir por Ele. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. É por Ele que são todas as coisas. Ou seja, Deus é criador e sustentador da natureza. Tu estudando a ciência, tu está estudando a criação de Deus e a maneira como Ele está constantemente agindo nas regularidades e também nos milagres.
também nos milagres. Porque ninguém está dizendo que não pode haver irregularidades nas leis da natureza. Certo, pessoal? Deus é criador e sustentador de todas as coisas. Por isso, não precisamos ter medo de estudar ciência, porque a explicação científica não anula a ação de Deus a todo instante. Certo? Deus age por causas naturais. E Ele cumpre os seus propósitos através de causas naturais que a ciência estuda. Isso é uma doutrina bíblica chamada providência divina. Certo? Terceiro ponto que a gente precisa reconhecer quando estamos falando de ciência e fé. Ciência e fé cristã. Chamei de o salto de fé, tu já vai entender. Olha só, aqui tem um ateu muito famoso, um cientista de Oxford, das antigas, hoje ele não está mais lá, chamado Richard Dawkins. O Richard Dawkins é o profeta do ateísmo hoje nas universidades e tal, um cara muito famoso. Escreveu vários livros e tal. Ele diz o seguinte: o universo que observamos tem precisamente as propriedades que deveríamos esperar se no fundo não há projeto, propósito, bem ou mal, nada a não ser uma indiferença cega, impiedosa. Dawkins está dizendo que não há nada, não há propósito, não há nada. Enquanto isso, a Bíblia está dizendo o seguinte: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então veja como são duas opiniões, ou vamos chamar de visões de mundo completamente opostas. A visão bíblica e a visão do ateísmo desse cara chamado Richard Dawkins. Como é que pode duas pessoas, um cristão como eu, afirmar isso e um outro cara como Dawkins afirmar aquilo, olhando para a mesma natureza, olhando para a mesma realidade? É isso que a gente precisa entender. O que está em jogo aqui é uma palavra grega chamada telos. Telos significa plano, propósito, finalidade, objetivo final, certo? O cristão, ele crê que o universo é teleológico, porque isso é bíblico, como a gente viu ali nesses versículos bíblicos, podia botar vários outros. O universo tem telos, o universo tem plano, propósito, destino final, nós estamos aqui por uma razão. Deus é soberano, Deus tem um plano para a nossa existência, Ele tem um plano para o cosmos, Ele tem um plano. O Dawkins ele vai dizer, não há telos, o universo é disteleológico, não tem objetivo, não tem nada. Então veja, como é que a gente consegue chegar a duas conclusões tão diferentes? Esse é o ponto muito importante que eu preciso fazer. A ciência, como método, como observação, como teorias e leis, a gente precisa ser capaz de separá-la daquilo que está lá em cima, na nuvem, chamado de crenças fundamentais, que é o campo da religião, da filosofia, certo? Tu já vai entender o que eu estou querendo dizer. Vamos pegar, por exemplo, essa ideia de que o universo tem um design, tem um plano, tem um propósito. A ideia do design inteligente. O design inteligente não é aquilo que tu está pensando aí do movimento do design. Não, eu estou falando do design inteligente no sentido clássico da ortodoxia cristã do século XV para baixo. O design inteligente é uma crença de que a beleza, a complexidade, a funcionalidade e o design na natureza apontam para um designer, para um planejador inteligente. É uma crença bíblica, conforme o Salmo lá. Os céus manifestam a glória de Deus. Então a beleza da criação aponta para o design inteligente. Isso é uma crença, isso é muito importante, é aí que eu vou chegar. Então veja bem, vamos avaliar essa ideia do design inteligente. Vamos pegar uma célula média, uma célula lá da biologia. Vamos agora exercitar os neurônios, voltar lá para o ensino médio, ou no nosso tempo, aí o pessoal mais velho era segundo grau, né? Eu sou do tempo do segundo grau. A galera mais nova aí não é mais segundo grau. Uma célula média tem mais ou menos 10 micrômetros. 10 micrômetros é 1 micrômetro, desculpa, é 1 milímetro dividido por 1000.
Pega 1 milímetro lá na régua, divide por 1000, tu tem 1 micrômetro. Tá? Pega 10 micrômetros, tem uma célula tamanho médio. As células tem maior, tem menor. Você pega uma célula tamanho médio. Dentro do núcleo dessa célula, tem o DNA dela, código genético. Imagine, hoje a gente sabe que é muito mais, tá? Mas imagine que cada célula do teu corpo, uma célula desse tamanho, tenha 1 metro de DNA. 1 metro de DNA. Quem é mais novo e fez um bom 2º grau, lembra do professor extraindo o DNA da cebola ou do morango. Quem já fez esse experimento no colégio? Gurizada teve bons professores aí, colégio sinodal, não? Não? Estadual, olha aí, bom professor. Aula de ciências, tu consegue facilmente tirar o DNA da cebola ou do morango. Bem fácil. Com uma massa de células, que tem um morango, tem milhares, bilhões de células ali, tu tira um monte de DNA e tu enrola num palitinho, né? Não é? Tu enrola num palitinho, parece uma coisa meio, parece um ranho, assim, falando bem a real. É o DNA de todas as células lá do morango. Então tu pega as células humanas, imagina que cada célula tem 1 metro de DNA. A gente sabe que tem mais. Se tu desenrolar ele, dá mais ou menos uns 3 metros. Hoje a medida mais precisa. Mas vamos calcular com 1 metro de DNA, tá? Se tu pega, então, considerando 1 metro de DNA, todo o DNA humano, de um ser humano, tu consegue, se tu botar o sequenciamento do genoma lá, ATCG, lembra? Tu consegue preencher 30 volumes de uma enciclopédia. Gurizada mais nova, isso aqui é uma enciclopédia, tá, pessoal? O pessoal mais novo aí não sabe o que é enciclopédia, mas nós mais antigos sabemos, né, pessoal? É o ancestral da Wikipédia, tá? Enciclopédia Britânica. Tu pega 30 volumes, tu preenche com o DNA humano. Tá aqui uma enciclopédia, ó, aberta. Era assim que a gente fazia trabalho, né? A galera mais jovem não sabe o que é, né? Pegar, abrir o livro e ficar sonhando com o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Pá, que sonho se existisse na minha época do colégio. Mas não tinha, nós tínhamos que copiar a mão mesmo, e aí a gente lia, né? E aí a gente aprendia, veja só. Hoje em dia a galera dá Ctrl+C, Ctrl+V, não lê e não aprende, né? Mas enfim, isso é outra história. O fato é o seguinte, cara, o DNA humano é incrível, e o DNA de uma pessoa inteira, ele preenche 30 volumes da enciclopédia britânica. E agora, se tu pegar todo o DNA humano, tu consegue dar e enfileirar, tu consegue fazer a viagem Terra-Sol, 150 milhões de quilômetros, 70 vezes. 70 vezes se tu enfileirar, considerando 1 metro de DNA. Então, olha só, esse é um fato da ciência, tá? Isso é um fato da ciência. É um negócio inacreditável, é um troço incrível. É um troço que eu olho assim e digo, cara, é Deus. E quando eu vejo desculpa, eu falei errado, né? Só 1 metro de DNA humano, tu consegue preencher 30 volumes. Se tu pegar todo o DNA humano, tu consegue fazer essa viagem Terra-Sol. Então, eu pego esse fato da ciência, que é um fato que se tu for lá calcular e medir, tu vai encontrar, e aí eu tiro uma conclusão. Eu dou um salto. Esse salto é baseado em intuição, é baseado em fé, é baseado até em intelecto, em razão, mas o fato é que eu dou um salto e eu chego à conclusão de que o design inteligente, a beleza, a complexidade da natureza, aponta para o Criador. Eu digo, não, o design inteligente é real, olha esse fato da natureza. O universo é teleológico, ele tem plano, propósito e objetivo final. Eu chego a essa conclusão. Aí o meu amigo ateu lá, o Richard Dawkins, que eu mostrei antes, ele conhece o fato da ciência, só que ele chega a outra conclusão. Ele diz que o design inteligente é uma ilusão e que o universo é disteleológico. Como é que pode? Será que é porque ele não conhece o fato da ciência? Não, ele conhece, ele é um cientista, ele já mediu. Então veja, querido, que o fato da ciência é uma coisa. A conclusão, que é da ordem das crenças fundamentais, que é da ordem daquilo que a gente chama de metafísica, a conclusão é outra. Porque existe
um salto, existe uma lacuna aqui entre a ciência e a conclusão filosófica metafísica de eu dizer: há plano e propósito no universo. Não há plano e propósito no universo. Para eu chegar a essa conclusão, não basta conhecer o fato da ciência, porque há um pulo, há uma desconexão, e ela é preenchida através de intuição, fé e até um pouco de intelecto e razão. Por quê? Porque esse salto depende de uma coisa chamada cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Eu gosto dessa definição desse autor aqui de cosmovisão. Uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração. Então veja, uma cosmovisão é uma coisa muito complexa. É uma coisa que é um compromisso, uma orientação do coração, uma coisa pré-teórica, uma coisa lá do fundo do espírito e da alma humana, que pode ser expresso em uma história ou em conjunto de pressuposições que sustentamos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Então veja, o nosso amigo Richard Dawkins, lá atrás, ele tem uma cosmovisão, um compromisso, uma orientação do coração dele, ateísta. Então ele chega a uma conclusão, a partir da ciência, completamente diferente de mim, que tem uma cosmovisão cristã, que acho que a constituição básica da realidade está em Deus, e é sustentada por Deus. Então eu, baseado na minha cosmovisão, quando eu dou o meu salto de fé, eu chego a uma outra conclusão. E o Dawkins, baseado na sua cosmovisão, chega em outra conclusão. E aqui que está o problema, e já estamos acabando. Boa parte da ciência que a gente escuta hoje em dia possui uma metafísica materialista, implícita, embarcada e não reconhecida. E aqui está a raiz do problema, que muitas vezes afasta jovens cristãos da ciência. Porque os discursos científicos estão imbuídos implicitamente de uma metafísica materialista ateísta. Mas o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês? Isto não é ciência, isto é filosofia embarcada com ciência. E isso tem nome. Já vou dar nome. Olha um exemplo. Carl Sagan. Quem é mais velho lembra dele. Sábados de manhã na Rede Globo Bandeirantes. Dava a série Cosmos nos anos 80. Ele abre o livro e a série de TV Cosmos, em que ele explica o universo, dizendo isso. O cosmos é tudo que há, tudo que houve e tudo que vai haver. Não existe nada além do cosmos. Querido, como que ele sabe? Ele já testou todo o cosmos? Não. Ele crê nisso. Ele crê nisso. E ele vende a crença dele como ciência. Mas o que ele está dizendo aqui não é ciência. O que ele está dizendo aqui é metafísica, é filosofia. Disfarçada de ciência, embarcada com ciência. Outro exemplo. Lawrence Krauss, astrofísico muito famoso atualmente. Olha esse parágrafo dele aqui. Cada átomo em seu corpo veio de uma estrela que explodiu. E os átomos em sua mão esquerda provavelmente vieram de uma estrela diferente dos da sua mão direita. É realmente a coisa mais poética que eu conheço sobre a física. Vocês são todos pó de estrelas. Você não poderia estar aqui se as estrelas não tivessem explodido. Porque os elementos carbono, nitrogênio, oxigênio, ferro, todas as coisas importantes para a evolução e para a vida, não foram criados no início dos tempos. Eles foram criados nos fornos nucleares de estrelas. E a única maneira para eles entrarem em seu corpo é se essas estrelas foram gentis o suficiente para explodir. Querido, ele está falando um fato da ciência. A gente sabe que os elementos pesados do teu corpo são formados nas estrelas. É verdade. A ciência sabe disso. É verdade. Só que olha a próxima frase dele. Portanto, esqueça Jesus.
Jesus entrou no parágrafo. As estrelas é que morreram para que você pudesse estar aqui hoje. Então veja bem, claro, aqui é um exemplo bem caricato de que ele coloca, ele não está nem embarcando uma metafísica, mas ele está botando assim, ó, ele está, cara, Jesus não ou seja, ele está fazendo um discurso científico, ele está botando Jesus no meio para dizer assim, ó, esquece religião porque a ciência já explicou e é isso aí mesmo, entendeu? E, cara, vários dos discursos desses grandes cientistas hoje estão repletos de metafísica embarcada e de atitudes antirreligiosas e anticristãs, porque eles querem mesmo que, eles acreditam nessa mentira que tu precisa abandonar a fé para fazer ciência. Só que o fato é o seguinte, cara, lá nas estrelas que formaram os elementos pesados, como o carbono, o cara que descobriu como que o carbono se forma nas estrelas é um cara chamado Fred Hoyle, que não gostava do Big Bang, porque o Big Bang era muito criação. E quando ele descobriu a ressonância do carbono, que faz com que o carbono tenha 4 ligações, ele disse o seguinte, cara, isso não pode ser, porque parece que uma mente superior brincou com as leis da física. E o carbono é formado lá nas estrelas por um acaso inacreditável que o Fred Hoyle, que era o Richard Dawkins da sua época, não acreditava que podia fazer. E ele refez os cálculos e ele disse o seguinte, cara, não há razão nenhuma pela qual os índices aqui da ressonância do carbono sejam esses. E só pode haver razão se alguém brincou com esses números e quis que esses números fossem assim. E mesmo assim, ele não creu em Deus e morreu ateu. Ou seja, o cara tem uma cosmovisão, ele tem um compromisso do coração com o ateísmo, com seja lá o que ele tem o compromisso. Certo? Então, querido, tu tem que saber que os discursos sobre ciências muitas vezes estão embarcados de metafísica ateísta. E isso não é reconhecido. E o nome disso é cientificismo. O que é cientificismo, então? É uma crença de que a realidade última do universo é matéria e energia. Só o que existe é matéria e energia. E subprodutos da matéria e energia em movimento. O cientificismo também acredita no seguinte, a ciência e os seus métodos são a única maneira possível e verdadeira de adquirir conhecimento sobre a realidade. Só é real o que passa pelo método científico. Cientificismo não é ciência, é cientificismo, é uma crença. Só é real o que pode ser provado pela ciência. Querido, o cientificismo é facilmente destruído pelo seguinte raciocínio, pensa comigo. O cara está dizendo assim, ó, só é real o que pode ser provado pela ciência. Então tá, isso é uma frase absoluta, ele está dizendo só é real o que pode ser provado pela ciência. Então faz um experimento científico para provar a veracidade desta frase. Tu consegue provar que essa frase é verdadeira fazendo um experimento? Como é que tu pode... Tu está entendendo? Tu está entendendo que é um raciocínio circular? A realidade última do universo é matéria e energia? Ah, é? Então me prova, faz um experimento aí e me prova. Não tem como provar porque a frase vira circular, vira um raciocínio circular. Tu entende? O que eu estou querendo dizer? O cientificismo ele se ancora num pressuposto metafísico, numa filosofia, numa afirmação de fé. Em resumo, o que o cara está dizendo é o seguinte, eu creio que a realidade última do universo é matéria e energia. Beleza, então eu aqui desse lado, eu creio que não. Que a realidade última do universo não é só matéria e energia. Que existe Deus, existe o amor e existem coisas que não passam pelo crivo do método científico. O método científico é ótimo para algumas coisas, mas ele não abarca toda a realidade. Não abarca. Existem realidades que o método científico não consegue capturar. Ah, Tiago, me prova. Cara, eu não tenho como te provar. Porque eu estou falando isso de uma posição de fé. Assim como a tua, querido ateu. Você não tem como me provar.
que a realidade última do universo é matéria e energia. Ou seja, nós estamos de igual para igual epistemologicamente, ou seja, estamos de igual para igual na nossa afirmação sobre qual é a realidade do universo. É uma questão de fé. Você precisa se ancorar em algo que está além da ciência. Assim como o religioso. Assim, o ateu. Certo? Tá dando para entender? O que eu estou querendo dizer com isso? O cientificismo é uma posição de fé, que não é ciência. Está além da ciência, é metafísica. E boa parte dos discursos da ciência são cientificistas e estão ancorados a uma cosmovisão, a uma metafísica materialista que afirma essas coisas. Mas eu posso fazer ciência afirmando outras coisas, afirmando que há matéria e energia, mas há mais. Há mais coisas. Não posso provar, porque é uma posição de fé. Assim como o cientista ateu também não pode provar, porque é uma posição de fé. Certo? O cientificismo, então, em resumo, é uma fé excessiva na ciência e nas propriedades, nas capacidades da ciência. Coisa que a filosofia da ciência já alertou e já disse, cara, não seja assim, querido cientista. Seja mais humilde. Seja mais epistemologicamente humilde. Não ache que a ciência explica tudo. Certo, pessoal? Então tá. O nome disso que nós estamos falando é materialismo filosófico. É essa posição do naturalismo, de que só o que existe é natural. A ciência, ela não tem como afirmar isso. Ela não afirma isso, a não ser o cientista cientificista, o cientista materialista. Mas por que ele afirma isso? Porque ele tem um compromisso do coração, uma cosmovisão materialista. Só que isso não faz parte da ciência, certo? A ciência trabalha com uma coisa chamada materialismo metodológico, certo? O que é isso? A gente, quando vai para o laboratório, a gente acredita que as causas naturais explicam fenômenos naturais. Ou seja, eu acredito que por eu chutar uma bola, ela sai rolando. Eu não acredito que há um espírito que faz com que ela role. Agora, isso quer dizer que não existem espíritos? Não. Isso quer dizer que para explicar esse fenômeno, eu não vou levar em conta essa explicação. Certo? Então a ciência, ela não pode fazer afirmações absolutas. Absolutas. Porque isso tem a ver com metafísica e cosmovisão e fé. Ela faz afirmações sobre fenômenos naturais. E ela é muito boa nisso. Certo, pessoal? Vou pular isso aqui. É possível, então, olhar para o mundo natural com uma cosmovisão ateísta e naturalista? É possível. O cara pode fazer ciência, olhar para o mundo e ter uma cosmovisão ateísta. Agora, é uma necessidade? A ciência torna isso uma necessidade? Claro que não. Eu posso olhar para o mundo com uma cosmovisão teísta, de que há Deus, de que ele age através das leis naturais, que a ciência descreve e explica. Certo? Então, quando Dawkins fala isso, que o universo não tem plano e propósito, não é porque a ciência mostra isso, é porque ele dá um salto de fé a partir da ciência, baseado em intuição, em fé, até em um pouco de intelecto, baseado na cosmovisão dele, para fazer afirmações sobre religião e filosofia. É por isso que ele afirma isso. Isso não é da ciência. Todos temos um compromisso metafísico implícito, o que nos faz dar um salto de fé quando tiramos conclusões a partir da ciência. Quando eu tiro uma conclusão a partir da ciência, eu o faço muitas vezes a partir dos meus óculos cristãos. E o ateu faz a partir dos óculos ateus. Certo? C.S. Lewis já disse isso. Eu creio no cristianismo como eu creio que o sol nasceu. Não apenas porque eu vejo, mas porque por ele eu vejo todo o resto. Ou seja, olhando para a realidade com os óculos do cristianismo, eu vejo que as coisas fazem sentido. Como falou o nosso querido John Polkinghorne. O John Polkinghorne, ele fez a seguinte reflexão. Ele pensou o seguinte, como é que eu faço para saber então qual é a cosmovisão que explica melhor a realidade?
E ele sugeriu esses 4 critérios: economia, o escopo, a elegância e a frutificação. Qual cosmovisão explica melhor os fenômenos da realidade baseado nesses 4 critérios? O ateísmo ou o cristianismo? A resposta que ele encontra, esse cara é um físico e pastor anglicano, a resposta que ele encontrou é que o teísmo trinitário explica melhor a realidade, porque ele dá conta do maior número de fenômenos. O teísmo trinitário, ele faz sentido olhando para a ciência, porque ele não está em conflito com a ciência, só que ele explica por que o meu coração é do jeito que é. Ele explica uma série de fenômenos que outras cosmovisões não conseguem explicar. Esse cara era um católico chamado Ian Ramsey. Ele falou do teste da bota. Ele disse que quando a gente vai avaliar cosmovisões, é como se a gente colocasse uma bota. E se a bota aperta um pouquinho no calcanhar, ou se ela aperta um pouquinho no dedão, ela não é uma boa bota. A melhor bota é a que não aperta, é a que encaixa direitinho. E ele diz que o teísmo trinitário é a melhor bota para explicar a realidade. Porque ele dá conta, ele abarca a ciência nas explicações da ciência, só que ele abarca muito mais, ele explica muito mais os fenômenos do coração humano, os fenômenos da psique humana, os fenômenos humanos, os fenômenos da realidade. Certo, pessoal? Então, veja, conclusões. Faça ciência e conheça mais sobre o Criador e a criação. A ciência não está em conflito com a fé cristã. A fé cristã foi o berço da ciência. Os maiores cientistas de todos os tempos eram cristãos convictos que estavam estudando a mente do Criador. Escolher entre fé cristã e ciência é uma falsa escolha. Você não precisa escolher, porque as explicações da ciência não tiram o emprego de Deus. Deus é o pai da ciência. Deus nos deu a ciência como dádiva para conhecer. Uma vez eu vi uma palestra de um cara que toda vez, de um cristão na ciência, que toda vez que ele estava no laboratório e ele descobria algo novo sobre a área de estudo dele, ele dava glórias a Deus e fazia uma oração e ele pensava consigo mesmo: ah, então é assim que o Senhor fez. É assim que o Senhor fez. Olha que privilégio que nós temos hoje, com a tecnologia, com os mecanismos, as técnicas da ciência, de estarmos descobrindo como Deus faz as coisas. Como que a gente consegue construir um lugar tão bonito e ele fica assim preso? Quais são os cálculos envolvidos? Aquilo que Deus já sabe e nos deu ferramentas e intelecto para descobrir. Amém, queridos? Propaganda. Conheça mais sobre a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. É uma associação de cristãos que estão querendo sentar e conversar sobre esses assuntos. Como ser um cristão na ciência. Nós temos um grupo em Florianópolis, eu coordeno esse grupo, que não está se reunindo agora nas férias, mas vai começar a se reunir agora em março. Então você pode me mandar um e-mail. Por enquanto só temos um grupo em Floripa, e acho que no interior, tinha um no interior, agora não me lembro aonde, que acho que também está parado, porque o líder está se mudando, mas esse ano vai certamente abrir mais grupos de cristãos na ciência. Então você que gosta desse tema, quer discutir mais sobre isso, quer ler sobre isso, me mande um e-mail, venha conversar comigo depois. E é isso, muito obrigado, viu? Prazer estar com vocês.